Senhor a todos, eu me chamo Miqueias e nós estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é o vídeo de número 7. Nós estamos trabalhando aquele tema, como começar o seu chamado do zero. Observa que o meu grau de conhecimento não é um grau de conhecimento elevado. Eu estudo um pouco, mas eu percebo que na minha fala, e você também vai perceber que o grau de conhecimento do meu português é um pouco raso, mas tudo bem. Como eu disse, a partir do momento que eu decidi fazer esses vídeos, eu vou estar aprendendo também, até mesmo no meu desenvolvimento, na dicção da minha fala, tá bom? E nós então vamos para mais um vídeo, tá bom? E hoje nós vamos falar a respeito a conclusão ali da oração. Lógico que eu não estou te dando aqui uma fórmula de esse é o método, esse é o jeito. Eu estou te dando um caminho, tá bom? Estou te dando aí algumas sugestões para que você possa construir uma vida de oração, para que o seu ministério possa ter êxitos maiores, tá bom? Então vamos lá. Eu quero ler aqui uma passagem no livro de Mateus, capítulo de número 26. Eu quero ler 3 versículos. Versículo de número 39, 42 e 44. Diz assim: Em seguida, um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó Pai, ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Versículo 42. Afastando-se uma outra vez, orou dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E por fim, o 44. Então, retirou-se novamente, e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Hoje eu vou estar aqui finalizando essa parte sobre oração e respondendo algumas perguntas, tipo: quantas vezes devo orar por dia? Deixa eu ler uma frase aqui. Grandes pessoas, grandes seres humanos, grandes homens e mulheres, simplesmente têm grandes hábitos. Essa frase é do Dr. Mark Murdock. Bom, é bem verdade que nós precisamos criar hábitos. Se você que está iniciando seu ministério do zero, ou já está em andamento, tanto no início como no meio e no final da tua trajetória, do teu chamado, você vai perceber que é uma guerra. Vai ser uma guerra travada se você não criar um hábito de você exercer e ter uma vida de oração. Porque o inimigo, ele não quer que nós venhamos ter esse relacionamento com Deus. E uma das formas de nós termos um relacionamento com o Espírito de Deus é através da oração. Observa que no livro de Daniel, capítulo 6 e versículo 10, ele deixou registrado que ele orava 3 vezes ao dia.
mas se fosse necessário, tinha momentos que ele orava até mais. A Bíblia revela que ele sofreu uma situação difícil. Houve um momento, e naquele momento ele estava buscando uma resposta de Deus. E ele não tinha resposta, mas nem por isso ele parou. A Bíblia diz que ele orou 21 dias. Então ele recebeu a resposta de Deus. Por quê? Por conta da sua insistência. A Bíblia Sagrada vai falar por vários versículos sobre de nós orarmos sempre sem desvanecer, sem desanimar, sem parar. Então, a Bíblia vai contar parábolas, o testemunho de Jesus também, o relacionamento dos discípulos com o céu, com o Senhor Jesus, com Deus, na sua vida de oração. Tem uma parábola que fala de uma viúva que ela ficava importunando o juiz, que era incrédulo, que não tinha uma fé em Deus, e ela ficava lá com insistência: julga minha causa, julga minha causa. E por fim aquele juiz decidiu julgar a causa dela. E ele disse assim: se esse juiz, sendo uma pessoa incrédula, atendeu a oração daquela viúva, pela insistência dela, muito mais o vosso Pai Celestial ouvirá vocês e vos dará o Espírito Santo. Uma outra parábola ele conta a respeito do amigo importuno, que recebeu uma pessoa, recebeu um amigo na sua casa, e ele não tinha nada a oferecer ao seu amigo, e como já era tarde da noite, resolveu ir em busca de uma outra pessoa que era conhecido amigo dele. E ele foi, chegando lá, ficou: amigo, me atende aí, que chegou um convidado aqui, e eu não tenho como ajudá-lo, eu sei que você tem. E aí o amigo dele que estava lá dentro disse bem assim: pai, já é tarde, eu não vou me levantar para te atender e coisa e tal. E ele ficou lá, tentando. A Bíblia diz que ele não levantou por ser amigo, mas pelo fato da insistência dele, ele se levantou e foi atender o seu amigo. Em Mateus capítulo 7, a Bíblia diz também, 7:7, diz: aquele que bate, se abre; aquele que busca, encontra; aquele que pede, recebe. Então, o relacionamento de oração, ela precisa ser intensa. Eu descobri e fiquei surpreso. No livro de Salmos 119, verso 164, o salmista orava 7 vezes. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, os discípulos se encontravam, se reuniam para a oração. Por quê? Porque todas essas pessoas sabiam que eles precisavam ter uma vida de oração. E Miqueias, qual é o benefício de eu ter uma vida de oração? São várias, mas eu vou te citar algumas aqui, ok? Número 1, você tem comunhão com o Espírito Santo. 2, libertação. 3, milagres acontecem na sua vida. 4, livramento. 5, proteção. 6, poder. 7, renovação. 8, revelações. 10, transformação. 11, cura. 12, resposta. 13, sabedoria. Lembra de Salomão? Ele
Na sua oração ele pediu sabedoria. O que Deus deu para ele? Deus atendeu a oração dele. Deu sabedoria para ele. 13, unção. 14, autoridade. 15, discernimento. 16, direcionamento de uma resposta para um problema difícil. Às vezes na nossa vida existem situações que parecem insolúveis. E na oração, Deus abre o seu entendimento. Deus te dá uma resposta. Deus te dá uma direção. Um gesto de você, uma luz. Como você resolver aquela situação. Lembra da passagem que eu li do livro de Mateus? A oração de Jesus? Na insistência que ele tinha, ele como um Senhor, Salvador, Filho de Deus, ele investia o tempo dele, ele tinha o tempo dele em oração. Mas para isso você precisa criar um hábito de oração. Procura fazer isso todos os dias, num horário específico, num local específico. Tá bom? Jesus, ele permanecia ocupado, ele viajava, ele orava pelos doentes, ensinava, ministrava, supervisionava os seus discípulos, falava às imensas multidões, mas ele nunca deixou de lado de exercer o seu momento com o Pai Celestial. O que nós podemos também aprender encerrando esse vídeo aqui, com um benefício, ou melhor, benefício eu já falei, desculpa, sobre o que nós podemos aprender com a oração do Pai Nosso. 6 coisas. Número 1, nós aprendemos a se chegar a Deus o reverenciando, o louvando. Mateus capítulo 6, verso 9, diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Deus atribui a si mesmo em inúmeras vezes pelo nome. Em Gênesis 22, verso 14, diz assim: Jeová Jireh, que significa Deus proverá. Êxodo 15, versículo 26, se demonstra como Jeová Rafá, que significa o Deus que cura. Quando você inicia sua oração, você precisa o reverenciá-lo, adorar, reconhecer os seus atributos. Número 2, o que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso? Nós aprendemos a prioridade. Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Lembra de uma outra passagem que diz bem assim: buscai primeiro o reino de Deus. Por quê? Aí ele vai dizer: porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui você pede ao Senhor que implemente o seu plano dele na sua vida diariamente. Seja feita a tua. Foi o que Jesus pediu lá na oração antes de ser crucificado. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua na minha vida. Foi por isso que ele teve bom êxito. Porque ele priorizava a vontade de Deus, a vontade do Pai,
na vida dele. E na vida de muitos homens de Deus, mulheres de Deus, reis, sacerdotes, profetas. Quando eles priorizaram a vontade de Deus na sua vida, as coisas começavam a fluir. Lembra da passagem que nós lemos lá atrás? Que em Josué, capítulo 1, verso 8, que quando nós observamos, colocamos em prática, tudo que nós formos fazer será bem sucedido. Então comece a priorizar as coisas de Deus. Precisa ter prioridade. O céu, Deus na sua vida precisa ter prioridade. Número 3, provisão. Mateus capítulo 6, verso 11. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Quando você ora, reconhece, agradecer, comece a agradecer a Deus por estar provendo todas as finanças e os outros recursos que você precisa na sua vida. Ele é o Deus provedor, lembra? Então, Ele vai prover. Se você crer, Ele provê. Número 4, perdão. Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus instruiu aos seus discípulos a liberar o perdão para aqueles que praticaram mal contra Ele. Da medida que nós liberamos perdão, somos também perdoados. No final da oração do Pai Nosso, ainda diz assim, porque se vós não perdoares aos outros, eu também não perdoarei. O vosso Pai que está no céu também não perdoará vós. Número 5, proteção. Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Jesus ensina aos seus discípulos a orar por proteção total no decorrer do dia. E 6, a adoração. Porque o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Faça uma lista. Quando você for orar. E não se esqueça no início dos louvores e no final de agradecimento, em oração, em adoração. Estabeleça um tempo especial a cada dia, específico. No momento em que tu estiver orando, estabeleça algumas coisas específicas. Tenha um lugar especial, se assim possível for. Amém? Terminamos aqui. Esse vídeo ficou um pouco mais extenso. Tive que fazer alguns ajustes, mas eu tenho a certeza que vai servir. Se você puder, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Coloque aí, clique aí no sininho de notificação para todas as vezes que aparecer um vídeo novo aqui, você possa estar informado, tá bom? Eu espero que esse vídeo possa lhe abençoar, lhe dar algumas instruções. Talvez essas instruções você até já saiba, mas lembrar nunca é demais, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe grandiosamente. Curta, compartilhe, abençoe a vida de outra pessoa. Seja bênção na vida de outra pessoa também, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui te agradecer, Senhor. E eu intercedo pela vida dessa pessoa que o Senhor tem um chamado.
e que que ela possa, Senhor, ser uma bênção e um canal de vitória, de bênção para outras pessoas, para outras vidas, para outras almas. Lhe direcione, Senhor, lhe ensine ele, dá instruções a ele, a ela, e que o teu nome venha a ser glorificado, que os teus anjos venham estar sempre, Senhor, acampado ao redor dos teus filhos, das tuas filhas, no nome de Jesus, como está escrito na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Seja bênção na vida de muitas pessoas através da sua vida. Não desista do seu chamado e não desista das almas também, tá bom? Até o próximo vídeo de número 8, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Paz, até mais.